A epístola aos Efésios, escrita pelo apóstolo Paulo, tem como objetivo primordial a união e a santificação da igreja. Paulo escreveu a epístola aos Efésios nos anos 60 e 62, mais ou menos, depois de Cristo. E foi a sua primeira vez em que esteve preso em Roma. Então ali ele escreveu a carta aos irmãos de Éfeso, a igreja na qual ele havia levantado ali naquele lugar. Então o apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação muito grande, principalmente com aqueles irmãos que estavam ainda engatinhando na fé cristã. Então o apóstolo Paulo, ele tinha essa preocupação porque ele sabia que precisava dar frutos, mas que esses frutos eles precisavam permanecer. Então ele escreveu essa carta porque ele não sabia como seria a sua vida após ali na prisão. Ele estava correndo risco de vida, ele não sabia, ele veria novamente aqueles irmãos. Então ele escreveu a carta exortando a igreja que a nossa luta, ela não é contra a carne e nem contra o sangue, mas ela é contra as potestades e os príncipes das trevas desse século. Então ali ele queria dizer àqueles irmãos que eles não deveriam viver em guerra entre si, mas que um deveria amar ao outro com o mesmo amor que Cristo ama a igreja. Paulo, ele tinha assim todo o cuidado com o seu ministério. Ele era muito cuidadoso com o seu ministério, porque foi Deus que o chamou, foi Deus que colocou esse trabalho em suas mãos. Então ele sabia da responsabilidade que ele tinha naquela igreja. Então ele mandou essa carta preocupado, exortando, trazendo, resgatando, trazendo a essência. Ele fala através desse livro que nós que já fomos alcançados pela maravilhosa graça do Senhor, que devemos continuar o seu ministério da mesma maneira que nós fomos alcançados. Nós devemos também alcançar outras vidas, devemos também amar aqueles que recém chegaram à igreja, que ainda não estão com as suas raízes profundas. Nós precisamos ter todo o cuidado com esses novos irmãos. O mesmo acontece nos dias atuais. Muitas vezes o irmão, ele sai da igreja porque nós não tivemos um cuidado. A nossa boca, ela tem o poder de dar vida, mas ela também tem poder de matar. Então que nós possamos ter cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós fazemos, com as nossas atitudes diante dos nossos irmãos. Nós devemos acolher os nossos irmãos, nós devemos abraçar os nossos irmãos, porque da mesma forma que nós somos abraçados e que nós somos alcançados, assim que o Senhor, ele quer que seja e que permaneça até o fim, porque nós sabemos que não serão dias fáceis. Haverão dias em que nosso desejo de desistir, de parar tudo, mas como nós temos as nossas raízes firmadas em Jesus, essa vontade, esse desejo de desistir vai passar. Nós vamos cada dia mais viver a vontade do nosso Deus aqui na terra. Muitas vezes nós cantamos assim: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Então o que temos feito? O quanto nós temos gastado a nossa vida para o Senhor, para o nosso propósito, para o nosso chamado? Porque nós sabemos que os apóstolos, eles sim gastaram, eles entregaram a sua vida por amor de Cristo, por amor ao Evangelho. Não tiveram medo, eles não renegaram, eles não disseram: não, eu vou voltar atrás. Não, eles permaneceram firmes até o fim. O apóstolo Paulo, ele foi morto, decapitado na prisão em Roma, no ano 64 depois de Cristo. Ele tinha certeza absoluta de que ele tinha cumprido o seu chamado, de que ele tinha exercido o seu ministério com excelência e venceu o bom combate. Então ele tinha certeza de que ele veria um dia os seus irmãos em Cristo na glória. E é isso que nós precisamos fazer, estar arraigados em Jesus, firmados em Jesus, buscando mais e mais nos fortalecer na sua palavra. O livro de Efésios 3:20 diz que o Senhor, nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós temos pedido, além daquilo que nós temos pensado. E não é segundo a nossa vontade, mas é segundo a vontade do Senhor, porque a vontade dele é boa, perfeita, agradável. Nós sonhamos muitas vezes com algo para a nossa vida, desejamos tanto algo para a nossa vida, mas muitas vezes aquela vontade que nós temos não é o propósito que o Senhor tem para nós. Muitas vezes aquela vontade vai nos distanciar da sua presença. Que nós possamos aceitar
lembrar que a vontade de Deus é melhor do que a nossa, que nós possamos viver em união com os nossos irmãos, buscar dia após dia a nossa santificação, não nos lembrando das coisas passadas, mas seguindo em frente, firmados ao alvo que é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o caminho e a verdade, não há outro caminho a ser seguido. Então nós precisamos levar a palavra do Senhor, estudar a palavra, saber daquilo que nós estamos falando. Nós temos que estar preparados, porque o diabo, ele conhece a Bíblia, ele conhece a palavra muito mais do que nós. E por isso nós precisamos saber o que nós estamos falando, o que nós estamos pregando, que nós possamos pregar a verdade e não heresias. Como eu vejo muitos aí que pregam heresias, estão misturando o santo com o profano, usando o nome do Senhor em vão, e que nós possamos fazer a diferença, ser o sal da terra e a luz do mundo em nome de Jesus.